Mas como que foi a sua passagem da igreja do Evangelho Quadrangular para a igreja presbiteriana? Pois é, tem que fazer confissões aqui, né? Pois é. Gente boa, tudo acontece nessa vida com qualquer pessoa, né? Belo domingo à tarde, eu fui na casa de um amigo que era da igreja presbiteriana da Vila Rosália, acho que é isso mesmo. E não que eu estivesse insatisfeito na igreja quadrangular, nada disso. Tinha, né, a gente sempre tinha algumas questões, mas tratava sempre com liderança, com muita abertura, né? E nessa tarde de domingo, eu fui na casa desse amigo corintiano. Ele estava assistindo o jogo do Corinthians, eu nem lembro com quem era. E passei lá algumas horas lá com ele e, de repente, chegaram algumas pessoas da igreja. E dentre essas pessoas veio uma pessoa assim que aos meus olhos vi muito especial, Uhum. né? E eu olhei assim e falei, cara, que legal, né? Muito bem. E eu, rolou ali um interesse, né? Um olhar diferente, né? Coisas da época, eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, eu acho, mais ou menos. Não, talvez até menos, 18 anos. E aí ele me convidou para ir na igreja, e era uma igreja que tinha vários jovens, tinha atividades também sociais, recreativas, e também com reuniões de estudo bíblico e tal. E eu acabei me interessando em ficar por ali, por esse motivo. Se é que me Uhum. entendem, né? E Sim. aí fui me enturmando, a igreja era perto da minha casa, muitas pessoas daquela igreja passavam sempre em frente à minha casa, a gente foi crescendo essa amizade, enfim, eu acabei indo para a igreja presbiteriana, onde a minha trajetória de fé e também de ministério começou. Né? Aliás, a de fé já havia começado no quadrangular e a trajetória ministerial foi na igreja presbiteriana lá de Limeira, numa das igrejas da cidade. Mas você estava também num processo de revisão de ideias, de reorientação teológica, ou foi mais um interesse pessoal que serviu de gatilho? Não, eu tinha, eu não tinha problema com as questões doutrinárias da quadrangular, né? Mas algumas pequenas coisas me fizeram pensar em uma revisão, né, de, 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 de questões teológicas. Claro, eu nem sabia que era esse termo teológico, né? Mas Uhum. qual era a percepção que eu tinha da vida cristã em relação a algumas coisas. Uma das coisas que me incomodava e que, de certa forma, eu me sentia um pouco triste é que eu não tinha o dom de línguas. Uhum. Né? E isso me incomodava, porque todas as reuniões, muitos dos meus amigos, as meninas, os rapazes, as irmãzinhas, irmã Cecília, querida irmã Cecília, e tantas outras, né, que eu me lembro, né? Algumas delas já estão com o Senhor, e eu vi aquelas irmãzinhas tão abençoadas, falando em línguas, e eu falo assim, eu devo ser um pecador mesmo, que não sirvo para Uhum. nada, viu? E eu achava que não era para mim. Aliás, anos mais tarde eu vou entender que um pouco das manifestações pentecostais também tem a ver um pouco com a nossa personalidade. Uhum. E embora eu gostasse muito daquele ambiente, das amizades, dos eventos, dos acampamentos, algumas situações eu ficava desconfortável. A questão não era a igreja, não era os pastores, pastor Ciro, pessoa queridíssima, pastor Osaide, pastor Ciro também já não está mais conosco, pastor Osaide já está bem idosa, e então não era questões pessoais, nada. A questão era minha, de adaptação a determinadas situações da vida e das manifestações na quadrangular.